E pessoas e pessoas, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu tô aqui pra fazer algo um pouquinho diferente, né? Normalmente eu só faço vídeo de Tibia aqui no canal e vou continuar, na verdade, fazendo vídeo de Tibia. O Tibia sempre vai ser o foco principal do canal, em especial o conteúdo de Master Sorcery, mas eu não poderia deixar de comentar esse joguinho que saiu para o beta pra gente testar nesse final de semana. Então eu tô jogando com meu amigo aí, Pálpebra, e ele é o Dracanthus. O Dracanthus, ele é um MMORPG brasileiro, então ele já tem esse plus aí que ele é nosso, certo? Ele é bem diferente de Tibia, apesar de algumas coisas se assemelharem com uma visão isométrica e a forma de movimentação e tudo mais. Mas ele é bem diferente. Ele tem um pixel art também, então o gráfico vai lembrar de certa forma. Lembra até mais um Stardew Valley, algum jogo assim mais 3D do que o Tibia, né? Mas é um jogo que tá bem hypado, tipo, a galera que eu conheço assim que joga MMO tava bem animada pra esse jogo, e eu fui testar, né? Recebi a chave do beta, resolvi testar ele e vim aqui pra passar primeiro umas impressões pra vocês, tá bom? Para começar, vamos falar o que eu achei do jogo em geral. Som, música, efeitos dos ataques, gráfico e tudo mais. Eu achei tudo excelente, tá? Nesse quesito. Não achei a música que combina muito bem com o jogo. Tem uma vibe meio medieval, mas ao mesmo tempo meio tranquila, sabe? Meio cozy, assim, tipo meio lo-fi às vezes. Nada a ver com lo-fi, tá? Mas no sentido de ser uma música mais tranquila, de te passar um estado de espírito ali, bem da paz quando você vai jogar. O que eu acho bem legal por ser um jogo, de certa forma, meio relaxante, tá? Diferente do Tibia, ele não é tão acelerado assim. Esse beta em especial foi para testar o PVP. Mas eu não tinha jogado o jogo antes, então eu testei um pouco de cada coisa. Também não investi um tempo muito grande, joguei mais ou menos umas 4 horas com meu amigo e mais 2 horas com minha namorada depois, então no total 6 horas. E aí, assim, o que tem de diferente no jogo, né? Vamos lá. Primeiro que ele é baseado em heróis, então você não cria o seu personagem e bota atributos, aquela coisa toda. Você joga com algum dos heróis que você tem várias opções, acho que são 15, 20 por aí. Joga com algum deles, tem aquela formação clássica de DPS, suporte, tanque, e eles são bem diferentes entre si. Consegui testar dois. Joguei primeiramente com essa mulher bunduda aí da lança e depois joguei com um gatinho que é um bardo. Achei bem divertido o gameplay, apesar de que, como não tinha muita coisa desbloqueada, ainda não deu pra sentir 100%, né, de como seria o gameplay. Mas em relação aos conteúdos, bom, primeiro esse conteúdo que eu tô fazendo é uma aventura. Então ele é meio que não seria exatamente uma dungeon, mas é um conteúdo instanciado que você faz em 3 pessoas e que é basicamente uma missão. Então assim, no caso é de rank 2, então é um pouco mais difícil que as primeiras, e a missão é proteger esse anão enquanto ele consegue minerar, né? Você vê que toda hora a gente é atacado por um bando de sapo. Então essa missão em específico não foi muito fácil. As primeiras são bem facinhas, a do rank 2 já começa a dar uma dificultada. E a gameplay eu achei interessante. O meu personagem era bem baseado em cargas estáticas, então algumas magias aplicavam carga estática e outra consumia para dar dano. Também tem um ataque básico, né, que não é um auto-ataque, ele não fica batendo sozinho, mas é meio que o auto-ataque do personagem. Você tem poção, obviamente, né? E você também tem os artefatos, que aí valem para todas as classes. Os artefatos que eu tô ali é uma lança em área, que dá bastante dano, achei bem roubado, inclusive. E uma aguinha que você toma fora de combate para curar. Eu acho que essa é o melhor artefato PvE que deve ter no jogo, assim. É bem essencial para quando você vai fazer essas aventuras. Além dessas aventuras, também joguei o mundo aberto, né? Fiz algumas missões e joguei o PVP também. O que eu achei? Vamos ponto a ponto, né? O que eu achei das aventuras? Pra mim, é um gameplay muito repetitivo e chato. Não que as aventuras em si são chatas, mas
você ter que ficar fazendo só esse tipo de conteúdo pra pegar equipamento não é exatamente o que me agrada muito no MMORPG. Principalmente porque essas aventuras que a gente fez, nenhuma tinha uma boss battle. Então nenhuma chegou a ser assim um desafio e ter que aprender uma curva de aprendizado muito alta pra fazer. Quando eu jogo, por exemplo, o WoW, que você tem muita dungeon, e as dungeons você enfrenta vários bosses, eu acho mais divertido por conta dessas batalhas que você precisa ter, saber um pouco ali as mecânicas do boss e desfiar de ataque, etc e tal. Aí contra esses bichos, tipo, normais, assim, né, que não são boss, esses sapos aí, não tinha muita dificuldade nesse sentido. Dificuldade maior tava em aguentar muito tempo o dano, né, porque o auto-ataque deles vão acumulando, vão dando bastante dano, e desviar um pouco desses cuspes aí que os ataques ranged dão. E tentar manter a vida do NPC alta, né? Que também era um pouco difícil. Mas de forma geral, não é o tipo de gameplay que eu gosto. Então, se o meta do jogo virar muito fazer isso, eu acho que não vai ser muito pra mim, tá? Mas, de toda forma, se essas dungeons mais pra frente forem mais interessantes, terem boss battle, terem puzzle, terem alguma coisa que faça você sair do padrão ali, acho que vai ser bem interessante. O mundo aberto, eu achei espetacular, cara. Eu achei espetacular. Fiz algumas missões ali que são meio que da main story, que você ajuda um anão a sabotar umas bases. E é bem divertido, assim, os diálogos são bem feitos. A historinha é bem legal e o jeito que é feita a missão também é divertido, tá? Então, assim, acho que um ponto positivo bem grande do jogo é essa questão do mundo aberto. Você tem também questão de mineração, pegar madeira, pegar recurso, encontrar tesouro escondido pelo mapa. Você tem uma missão que é para você desbloquear os waypoints, que é uma forma mais rápida de viajar, e aí você tem que ir achando eles ao longo do mapa. Enfim, tem bastante área para você explorar. Lembrando que a gente está em beta, então o mapa não está completo. Também não joguei tanto assim para explorar o mapa inteiro, mas o pouco que eu joguei eu gostei bastante. Tem partes que são fechadas e você vai desbloqueando conforme vai fazendo quest. Tem missões de você procurar coisas. Então eu fiz a missão, por exemplo, de pegar a montaria, e aí você precisa achar o cavalo, depois levar o cavalo de volta e tudo mais. É uma parte que eu acho divertido, assim, do jogo. Explorar, conhecer o mapa e tudo mais. Mais do que ficar fazendo repetido a missão de matar bichinho, matar bichinho, matar bichinho. Não é muito o meu forte, não. Além disso, eu explorei também um pouquinho o PVP, que eu não tenho gravação, infelizmente. Joguei umas 3 partidas de PVP. O PVP é meio estilo League of Legends, assim. Você tem meio MOBA, né? Você tem torre, e aí você tem 3 de cada lado. Você tem que atacar a torre dos caras enquanto defende a sua. E quem quebrar o Nexus lá do inimigo ganha. Não achei particularmente muito balanceado, né? Mas, de novo, eu só joguei bem pouco, então é difícil dizer se tá balanceado ou não. Obviamente não deve estar, né? Porque é um beta, então tá bem no começo. Mas, de toda forma, achei que os heróis ranged são bem mais fáceis de jogar em PVP do que os melees. Que todo herói, ele tem basicamente uma forma de movimentação. Enquanto você é um herói melee, você tem que gastar a sua forma de movimentação pra chegar no cara. E quando você chega, ele usa a forma de movimentação dele pra meter o pé. Então fica um pouco complicado. Enfim, nas partidas que eu joguei com essa boneca aí, e eu fui o maior dano, disparado assim, tipo 40% a mais dano do que o segundo. Mas ao mesmo tempo eu sentia que eu não conseguia finalizar os caras e assim, era meio frustrante, sabe? Mas pode ser uma questão de jogador, ou pode ser, enfim, questão de balanceamento, vai saber. Enfim, além disso, a gente tem algumas formas de personalizar nosso herói. Tanto cosmeticamente, a gente tem algumas tinturas, algumas coisas assim pra mudar a skin dele.
Como nas skills, a gente pode dropar algumas orbes que modificam a skill de alguma forma, deixando ela mais rápida, mais forte, ou dando um efeito secundário para ela. Eu, por exemplo, essa de descarregar o raio, peguei uma orbe quando eu descarrego com o raio, as 3 stacks completas, quem tomar toma stun. Então, torna a magia mais interessante de ser utilizada. Além disso, você já tem os artefatos que eu te falei, então você pode jogar com vários artefatos diferentes. Talvez isso, inclusive, fosse uma falha minha no PVP, que eu acabei usando artefatos que não eram muito bons para o PVP. Você tem montarias e N montarias no jogo, né? Só no beta tinha uma missão para pegar 10 montarias, eu acabei não correndo atrás disso porque para mim não tem sentido ficar correndo atrás se vai resetar, né? Eu acho que é um pouquinho perda de tempo. Eu entrei mesmo só pra sentir o jogo. Além disso, você também tem eventos globais que acontecem ao longo do mapa. Enfim, eu participei de alguns, mas não consegui nenhuma recompensa relevante ou algo assim. Não sei se eu fiz algo errado, se eu cheguei atrasado. Mas eu achei interessante, porque aí você tem esse aspecto do MMO, de todo mundo se reunindo pra fazer a mesma coisa. Acho que eles devem botar mais boss global, esse tipo de coisa mais pra frente também. E que eu acho bem interessante, né? Eu acho que MMO ele tem que se basear nesse senso de comunidade, das pessoas se verem ali, estarem juntas para fazer as coisas. Então, de uma forma geral, assim, me agradou bastante o gameplay do Dracanthus, assim como a proposta. Ele vem para ser, me parece, um RPG não tão competitivo, ele é mais casual, parece. Algo que recompensa a exploração e recompensa você colecionar as coisas. Se eu não me engano, é da galera da PXG, dos desenvolvedores da PXG, mas eu posso estar enganado. E tô bem animado, assim, para quando sair um Early Access, algo do tipo, poder investir um pouquinho de tempo e, enfim, brincar um pouquinho nesse jogo, né? Porque a gente joga Tibia, parece que fica muito preso no mesmo jogo sempre, então, principalmente quando se fala de MMO, né? Então eu acho bem interessante poder dar umas escapadas de vez em quando. E me conta você gostou do que viu aí na tela do Dracanthus? Você chegou a jogar o beta nesse final de semana? Ou você achou uma cópia do Parata do Tibia? Eu particularmente achei um jogo completamente diferente, tá? Tanto na pegada de gameplay quanto nos gráficos e na forma de jogar, eu achei completamente diferente do Tibia. Me lembra um pouco um RPG antigo, assim, que tinha Dragon Quest, essas coisas. E não sei, vamos esperar sair, né, pra ver como é que ele fica no final. Só não gostaria muito que ele fosse muito baseado nessas aventuras, porque eu particularmente não tenho muito saco pra isso não, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha se você gostou, seu dê joinha se você não gostou. Deixa um comentário aí, meu querido. E, por favor, inscreva-se no canal se você gosta de vídeo de Tibia, porque eu não sou um canal de Dracanthus. Só venho aqui para trazer um pouco essa novidade para vocês, tá bom? Então, finalizando aí, pegando a montariazinha do burro. E é isso. Forte abraço e tchau.